Bom, basicamente hoje nós vamos falar um pouquinho sobre imagens que a gente pode fazer no nosso console de uma forma simples, rápida, objetiva, sem distorções. E sempre costumo dizer que a imagem é o começo de todo o planejamento em estética, né? Quando nós falamos de qualquer tratamento que envolva estética, seja resina, seja faceta, seja coroas, seja uma reabilitação oral, a gente tem que iniciar pelo planejamento. Vamos falar hoje especificamente sobre planejamento, mas usando imagens feitas no celular. Eu sei que talvez alguns de vocês talvez tenham máquinas profissionais, né? Vocês podem talvez ter uma máquina Canon ou Nikon profissional, mas eu sei que a grande maioria tem uma ferramenta do uso cotidiano, que é o celular, ok? E às vezes a gente não sabe o potencial de fotografia que nós podemos ter com o celular no consultório. Obviamente, a gente tem que saber como otimizar essa imagem, né? Quando eu falo otimizar, é tirar o máximo de qualidade, diminuir ao máximo as distorções, entender das angulações corretas para que a gente possa, obter uma informação que vai realmente ser consistente, vai se somar ao nosso planejamento de outras imagens, como radiografia, tomografia, avaliação dos modelos, montagem articulador, mas a imagem consolida posições, consolida planejamentos, né, valida planejamentos que envolvam o lado estético, ok? Então, hoje em dia, quando nós falamos de documentação, planejamento, sempre a gente tem que buscar uma imagem de alta qualidade. Quer dizer, na verdade, quando eu falo alta qualidade, eu sei que o máximo seria com máquinas profissionais, com estúdios fotográficos, mas a gente consegue, sim, fazer uma documentação bastante compatível com o planejamento de alto nível, mesmo sendo com celular, ok? Então, a ideia é realmente a gente trabalhar um pouquinho essas informações. Olá, César, tudo bem? Boa noite. Já temos o pessoal que está chegando. Alguns já... o César já é da turma que nós estamos trabalhando com facetas em resina composta termocompactada, né? O RTC. Nós dedicamos várias lives para falar sobre esse assunto, né? E ele está aqui fazendo uma revisão. Vai ser uma revisão do que você já viu lá no primeiro módulo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui agora. Ainda não estou me vendo aqui no Instagram, mas tudo bem, tá? Não tem problema. Daqui a pouco eu apareço. Bom, vamos então se vocês querem fazer perguntas no YouTube, ok? Não tem problema nenhum, eu estou com outro notebook aberto e eu posso, olhando aqui de vez em quando e fazendo as considerações das perguntas de vocês, tá? Quem está no Instagram, eu vou ter mais dificuldade de ler, porque os comentários vão estar fechados, mas vocês podem, se quiser, obviamente, migrar para o YouTube, no canal Professor Sequito, e aí eu vou ter, facilidade de responder as perguntas de vocês, tá certo? Vamos lá. Olá, Marisa. Tudo bem, Marisa? Tivemos agora há pouquinho tempo. Wagner Lessa, boa noite, boa noite. Ok. Gente, então, como eu estava falando para todos vocês, nós temos um fluxo, né, independente do que nós formos fazer de execução de planejamentos estéticos, né? Seja um mockup, seja laminados anteriores em cerâmica, seja uma reabilitação oral completa, né? Nós sempre passamos por um fluxo que inclui o quê? O primeiro passo básico, que é o planejamento com imagens, ok? Obviamente, quando eu falo planejamento com imagens, eu estou me referindo a somar imagens estáticas e dinâmicas a todo o resto que nós já estamos acostumados, né? Como exame de radiografias, exames de tomografias, exame clínico, obviamente, anamnese, enfim, tudo que nós, modelos de estudo, modelos de trabalho, articuladores, tudo isso já faz parte da rotina de um reabilitador oral, ok? Mas quando a gente fala de imagens, fotografias, isso, há alguns anos atrás, a gente não está falando de um tempo muito remoto, se a gente falar de 15 anos atrás, gente, 15 ou 16 anos atrás, praticamente ninguém conseguia tirar uma foto de celular que tenha a qualidade mínima para se traçar um planejamento. Já existia a fotografia digital, que eram máquinas, assim, vamos dizer, até meio rudimentares, se a gente comparar com as máquinas digitais de hoje, né? Mas o celular é impensável fazer fotografia, ok? E a gente viu uma melhora vertiginosa da qualidade do celular. Hoje em dia, nós temos até outdoors na rua, né, do iPhone, da Apple,
feitas através de imagens tiradas por celular. Obviamente, tem muito tratamento de imagem em cima daqueles outdoors, né? Mas o que a gente está querendo passar é que é bem possível a gente otimizar a imagem feita no celular para que a gente tenha, assim, uma ajuda importante em qualquer planejamento que envolva estética, tá certo? E, na verdade, ele pode ser extremamente decisivo para tomadas de clínicas, né, decisões clínicas que envolvem, será que eu faço aumento de coroa clínica ou será que eu aumento a borda incisal? Depende do quê? Da imagem dinâmica, depende de uma filmagem bem realizada, depende de quanto vai ter a amostragem de incisivos anteriores, durante a fala, durante o sorriso, durante a risada espontânea. Então, uma tomada de decisões com imagens dinâmicas são essenciais para que você possa fazer um planejamento correto, para que a sua simulação clínica, o seu mock-up ou o seu provisório tenha o melhor efeito possível, tenha o menor número de repetições possíveis, tá certo? Então, muitas vezes, assim, eu dei o exemplo do aumento de coroa clínica ou aumento de borda incisal. Depende de quê? O modelo de gesso, na verdade, é muito parecido, né? O professor Ângelo Rafael, ele deu uma live, uma aula ao vivo para os meus alunos de curso online, que ele mostrou um caso fantástico, né, de um paciente que tem modelos praticamente iguais, só que uma tinha sorriso gengival e a outra tinha a não percepção das bordas incisais. Então, modelos muito parecidos, mas que a decisão clínica final foi justamente para um caso aumento de coroa clínica e para outro caso aumento de borda incisal. E os dois casos finalizaram de uma forma extremamente semelhante, por conta da decisão que foi tomada baseada na imagem dinâmica, na filmagem da paciente, ok? Então, a gente vai falar hoje, né, a nossa primeira live desse ciclo agora novo de laminados cerâmicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse fluxo que inclui como primeiro ponto básico imagens, tá? Imagens. E eu quero, na verdade, então, falar um pouquinho sobre como, primeiro, regular o seu aparelho celular de forma que você consiga já nessa primeira regulagem, uma tomada de cor melhor, ok? Vocês estão vendo a tela de um iPhone, mas, obviamente, esses ajustes tem em qualquer outro sistema, Android, por exemplo, tá? Então, eu vou iniciar o vídeo aqui, tá? E aqui nós vamos, primeira coisa que nós vamos fazer, assim que a gente liga o celular, é ir na parte de ajuste de câmera. Olha aqui, ó, ajuste de câmera, né? Eu rodei os ajustes lá para baixo e apareceu ajuste de câmera, tá? Então, no sistema Android, a mesma coisa, você vai procurar por esse ícone, que é o câmera, e assim que você clicar no ajuste de câmera, eu vou ter, assim, eu posso botar uma grade ou não, uma grade, né? Eu posso escanear códigos de QR, eu posso gravar vídeos, e eu tenho alguns formatos de vídeo que podem ser gravados. Eu posso definir se eu quero em grande alcance dinâmico ou se eu vou manter a fotografia normal, tá? Então, olha aqui. Nós vamos continuar aqui. Acionei a grade, que vai me ajudar. Eu acionei a grade que vai me ajudar no enquadramento da imagem, tá? É uma grade que não parece um jogo da velha, então eu consigo enquadrar melhor uma imagem de rosto para que o sorriso não saia tão torto na hora da fotografia. Então, acionei a grade. E aqui eu regulei a câmera. Aqui ela está regulada para 4K, a 30 fotos por segundo. FPS é fotos por segundo, tá certo? E aí a gente tem a tendência a sempre pensar 4K é o melhor. Realmente 4K tem uma definição muito boa, mas se eu quero fazer uma gravação de um vídeo, né, que na verdade eu estou no ajuste de vídeo, eu vou preferir o que tiver maior número de fotos por segundo, tá? Então, eu tenho aqui 1080 de High Definition a 60 fotos por segundo. Esse número aqui, 60, para mim, é mais importante do que 30. Porque quanto mais fotos por segundo eu tiver, quando eu congelar a imagem, quando der um pause no vídeo, eu vou ter a imagem menos tremida, tá certo? Então, olha, é legal regular, então, a máquina para a definição de 60 fotos por segundo. Se você tiver no seu celular 120 fotos por segundo, você regula para 120 fotos por segundo. Isso significa dizer que a cada pausa que você der, uma imagem que você queira congelar, que você queira printar, fazer uma cópia da imagem, você vai ter menos chance dela estar tremida por conta do número de FPS, fotos por segundo, ok? Então, essa regulagem é bem legal. Coloque no máximo de FPS por segundo. E aí, continuando a nossa regulagem,
eu vou, então, passar para um modo de captura de alta eficiência, tá? Não a mais confiável, mas sim a de maior eficiência, ok? Tem algumas variações no modelo Android, mas, de uma certa forma, elas são bastante parecidas. Eu tirei foto normal e já deixei, então, em grande alcance dinâmico. Isso vai melhorar bastante a definição da foto final, ok? Então, com isso, nós já temos uma regulagem básica, bastante interessante, né? Se eu for fazer uma fotografia convencional, eu vou ter, olha, aqui vocês estão vendo a grade, né? A grade que nós falamos, colocamos, e qualquer tipo de vídeo, se eu congelar a imagem, ó, se eu der um pause na imagem, como foi dado agora, a imagem não fica tremida, ela fica sem nenhum tipo de trepidação, tá certo? Então, essa é uma regulagem super básica da máquina. Vocês vão ter essa regulagem de qualquer iPhone, e no Android é só dar uma procuradinha que vocês vão ver as mesmas definições, tá bom? Um outro ponto bem legal da máquina celular é o seguinte, professor, eu coloquei uma iluminação bastante forte, eu botei um ring flash, eu tô usando um ring light aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Eu estou usando o ring light aqui, tá? Para me iluminar, né? Mas, mesmo com o ring light, às vezes a gente vê uma foto um pouco escura, ó, como está aqui do lado esquerdo, né? Um pouco escura. O que acontece? Às vezes a máquina, o seu celular, ele faz uma leitura e não sabe exatamente o que você quer deixar mais iluminado. Vamos fazer o sorriso. A máquina, às vezes, não sabe se você quer regular o dente ficar clarinho ou o rosto ficar claro. Se o dente ficar mais claro, o rosto fica com a imagem muito estourada, muito clara demais. Se o rosto fica na luminosidade boa, o dente fica escuro. Então, a máquina, às vezes, não sabe exatamente o que você quer deixar mais claro ou escuro, né? Então, uma das regulagens mais simples que tem nos celulares, né, com certeza tem tanto no Android como no iPhone, mais moderno um pouquinho, é você tocar de leve na tela, né? Se você tocar de leve na tela, vocês conseguem enxergar esse ícone aqui, ó, esse ícone aqui, que é um solzinho, tá vendo? Ó? Um solzinho. Então, esse quadrado é onde você quer regular aquela luminosidade da fotografia. Se eu colocar esse solzinho para baixo, ó, sem tirar o dedo do iPhone, eu correr o solzinho para baixo, olha como a imagem fica toda mais escura. Comparem essa imagem com essa de cá, ó. Então, a imagem da direita ela está toda mais escura do que a imagem da esquerda, porque eu botei o solzinho para baixo. Ó. Quando eu boto o solzinho para baixo, ela fica mais escura. Se eu botar o solzinho para cima, toda a imagem vai ficar mais clara, tá certo? Então, o pessoal que está com o ring light, né? Minha iluminação está ótima, mas a foto está escura, é porque você tem que regular para o seu iPhone, para o seu celular, entender o que você quer. Né? Você está focando o dente, eu quero que o dente fique na luminosidade ideal, você tem que regular o solzinho para mais ou para menos, para chegar no ponto ideal, tá certo? Muito bem. Então, essas regulagens do iPhone, na hora de tirar foto, são simples, né? E bastante rápidas de serem feitas na hora da foto mesmo, tá? Ok. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto, estava pulando uma imagem aqui, né? Falamos isso. Esse aqui, gente, é um aplicativo gratuito, chama Snapseed. Snapseed. Esse aplicativo gratuito que você baixa tem para Apple, né? E tem também para o Android. Ele tem esse ícone dessa folhinha, tá certo? E ele é um revelador digital, tá? O que é um revelador digital? É uma forma de você pegar essa foto e fazer os ajustes mais básicos, né? Mais importantes. Aí já não é para tirar a foto, é já a foto tirada. A foto eu tirei, mas ficou meio torto, ficou meio escuro, ficou com uma mancha onde eu não queria, né? Então, esse aplicativo é bem interessante, porque eu posso baixar uma imagem, por exemplo, aquela imagem que eu fiz do computador, né? E eu posso fazer regulagem de vários itens, tá? Então, ó, se eu apertar nesse item aqui embaixo, deixa eu mudar só aqui, espera um pouquinho. Se eu, olhem na luzinha verde, ó, se eu apertar esse íconezinho aqui, vão aparecer
várias imagens, né? Vários detalhes que vão me ajudar a fazer a regulagem, tá? Dentre os detalhes, ajuste de imagem. O que é ajuste de imagem? Brilho, contraste, saturação, ambiente, realce, sombra, calor, enfim, vários itens que você basta passar o dedinho para a direita ou para a esquerda, você vai ter como regular todas essas ferramentas da fotografia, ok? De uma forma bastante rápida e precisa, né? Então, você está fazendo uma revelação digital. Você pode cortar, né? Você pode ajustar o enquadramento, você pode girar a fotografia ficou um pouquinho torta. Então, eu posso girar a fotografia e cortar novamente na posição que você quer. Então, aquela foto que saiu com o sorriso um pouquinho torto, você vai girar a foto e vai recortar usando essa ferramenta, girar e cortar, tá bem? Você pode deixar mais nítido, né? A gente chama de estrutura do dente. Você tem como fazer correções de manchas, pontinhos. Você tem botões seletivos, né? Onde você pode fixar partes da foto que você quer clarear, quer escurecer, né? Mas, basicamente, o mais importante é o ajuste das imagens, tá? Que vocês estão vendo aqui, e o recorte na posição correta. Os outros são um pouquinho menos simples, né? Que você vai se acostumando, você vai brincando, você vai aprendendo, ele é bastante intuitivo, mas essa ferramenta gratuita, ela é bem interessante. Você depois, basicamente, salva a imagem, você exporta a imagem para o seu rolo de câmera no próprio celular, e você tem a imagem original e uma nova foto revelada, tá certo? Então, é um aplicativo bem legal. Ah, professor, mas não tem uma coisa mais simples? Esse já é simples, mas você pode, na verdade, no seu próprio celular também tem um botão de editar. E no editar você tem essas ferramentas também de uma forma bem intuitiva no seu celular, tá? Por exemplo, no iPhone. Você tira a foto e lá no cantinho superior direito tem editar. Então, você vai ter essas fotos também. Ok, gente? Então, são formas bastante rápidas de você otimizar o uso do seu celular. Mas o ponto mais importante quando você usa celular vou falar, Wagner, sobre a melhor posição e do destinamento do ring light, tá? Já vou falar sobre esse ponto. Tá? Deixa eu só seguir a sequência aqui. Aqui a gente está vendo o famoso ring light, né? Que vocês viram agora, que eu mostrei na minha telinha. Esse aqui é o de bancada, ó. Esse aqui é o de bancada. E nós temos um de tripé, ok? De tripé. Bom, para quem faz muita fotografia, o de tripé, que tem inclusive um suporte para o celular, ele, na verdade, é mais prático, tá, gente? No console, eu já deixo montado, né, o tripé com o ring light. Ele é bastante rápido para fazer tomadas de celular, tá? Eu tenho um estúdio no meu consultório montado, que eu faço fotos um pouquinho mais profissionais, vamos dizer assim, né? Mas para o dia a dia, às vezes é muito prático você colocar o seu celular e fazer fotografias iniciais, casos normais, né? Caso que você não quer fazer uma documentação para publicação, ele funciona bem, tá? Esse de tripé, a vantagem é que ele é muito portátil, né? Você pode ter em cima da bancada, ele é de custo bem baixo, né? Com 60 reais ou 80 reais você já compra um LEDzinho desse que tem até uma boa luminosidade, tá? Esses de tripé variam muito de valor. Os de tamanho maior, quer dizer, que tem uma circunferência maior, tem mais LEDs, são mais caros, tá? Então, diâmetros acima de 30, 40 centímetros já são mais caros, porém provém uma iluminação muito interessante, muito consistente, né? Para fazer fotografias melhores, tá bem? Mas, assim, um diâmetro de 30, 40 centímetros já é o suficiente para você fazer boas fotos no celular, tá? Tá na faixa dos seus 250 reais por aí, para quem se interessar, né? Vende muito em lojas de fotografia de celular, né? Essas lojinhas que vendem capinha, enfim, fone de ouvido, essas coisas, você encontra com uma certa facilidade, ok? Então, é o LED circular ou ring light, como é chamado no dia a dia, tá bem? Vamos lá, vamos avançar. Ah, mas eu queria uma coisa mais sofisticada. Eu queria um aparelho onde eu pudesse ter mais portabilidade, não ficasse aquele trambolho, né? Bom, esse é um aparelho chamado Smile Light da Labor Dental. Ele como se fosse um estúdio portátil. Ele tem LEDs acoplados na frente e nos lados, tá? Ele tem um suporte para você encaixar qualquer tamanho do celular por trás dele. E aí você vai fazer fotografias, olha,
com iluminação bem forte. Esses são LEDs bem fortes, ok? Tem um filtro polarizador ali no centro, como eu estou mostrando para vocês. É para fazer uma tomada de cor sem reflexos, né? É bem interessante. Esse filtro é bem caro, na verdade. E você tem uma ferramenta portátil de alta qualidade, né? Ela é perfeita, a não ser pelo preço, que é um pouco mais salgado, né? Aí já vamos chegar quase perto dos R$ 3.000. Mas, enfim, é uma opção, é bem interessante. Para o dia a dia do clínico, funciona muito bem, mas acho que hoje em dia o ring light é bem interessante também, né? Já virou um concorrente forte desse Smile Light MDP. Mas, para quem quiser investir, aí temos uma opção legal. Vocês podem ver aqui fotografias feitas com esse Smile Light MDP, com e sem filtro polarizador. Repare que aqui no lado esquerdo eu tenho muito mais reflexo, e aqui a gente cortou o reflexo, a gente tem o quê? Uma leitura melhor das cores quando usa o chamado filtro polarizador. Então, esse é um diferencial desse Smile Light. Não existe filtro polarizador para LED, tá bem? Quando você vai usar? Algumas vezes, né? Principalmente em tomada de cor. Tá certo, gente? Muito bem. E agora, respondendo a pergunta do Wagner, né? Qual a melhor posição e distanciamento para usar o ring light? Deixa eu ver se eu já estou aparecendo aqui. Até eu não me vi ainda aqui. Deixa eu me tirar e deixa eu me recolocar aqui. Agora sim. Agora eu estou me vendo aqui. Aqui, gente. Estamos vendo aqui uma fotografia feita com celular, tá certo? De rosto. Reparem que existem alguns pontos fundamentais de posicionamento e enquadramento, né? Posicionamento e enquadramento, tá? Então, o que eu observo aqui é distâncias iguais, né? Nas laterais do rosto, em amarelo. Repare que as orelhas aparecem de uma forma bastante igual. Isso é um ponto, é uma referência, né? Não aparecer mais uma orelha do que a outra orelha, tá certo? As narinas, né? Os buraquinhos do nariz, não devem aparecer. Se eles estiverem aparecendo, é porque o queixo está muito para cima. E aí você vai ter uma curvatura incisal, né? É a linha que passa pelas bordas incisais dos dentes superiores, a gente chama de curva incisal. E essa curvatura incisal vai ficar errada, né? Você tem que estar com a posição onde as narinas não apareçam, assim, para 98% dos casos, essa é a referência. E aí você percebe uma curva incisal que tem um paralelismo com o lábio inferior, ok? Então, essa curva do lábio inferior, ela tem um paralelismo com o lábio inferior. Professor, e se não tivesse paralelismo? É sinal que ela tem que ser corrigida, tá? A referência, então, é a posição da cabeça com as narinas que não estejam aparecendo, ok? Então, observem também que eu vejo o mesmo número de dentes do lado direito e do lado esquerdo. É sinal que o rosto também está na posição correta, tá certo? Procurem deixar espaços em cima da cabeça e nas laterais também com o mesmo enquadramento, né? Então, mesmo que você tenha que recortar a foto depois, no editor de fotos, ela fica muito mais claro na sua leitura quando você toma esses cuidados de posicionamento e enquadramento. Tá legal? Muito bem. Então, respondendo aqui a pergunta do Wagner, primeira coisa, o celular tem que ficar a pelo menos 30 centímetros do rosto do paciente, tá certo? E aí, normalmente, a gente deixa o ring light na frente do celular ou no mesmo ângulo, tá? Tem até ring light que você tem um acessório para segurar o celular. Mas se você botar o celular na frente, né, você vai criar uma sombra no seu braço, tá? Então é importante que você tenha um ring light um pouco maior, né? E você tira a foto assim, ou no meio do ring light ou um pouquinho para trás. Mas qual a diferença? Mesmo que seja de rosto, você tem que ter no mínimo 30 centímetros de distância. Se você se aproximar mais do que isso, você vai criar uma distorção da imagem, que eu vou mostrar já já, tá certo? Então, olha, posicionamento. Ó. Você tem que mirar o seu celular, né, na altura entre o nariz e os olhos, ok? Entre o nariz e os olhos.
E quando eu digo mirar, é aquele visor do celular, tá? A parte da câmera. Então, a câmera tem que estar posicionada entre a altura do olho e do nariz, tá certo? Para que você não tenha uma angulação incorreta do celular. E quando você faz uma foto de perfil, você tem que mirar assim, a câmera do seu celular para a posição ali na altura do ouvido, entre a orelha e o nariz. Ok? Ó, na altura do ouvido, entre a orelha e o nariz. Tá certo, pessoal? Tá? Então, são pontinhos, pequenas referências que a gente cria para conseguir fazer a foto sem inclinações erradas. Ok? Muito bem. Então, para quem é muito alto, não bota o paciente sentado na cadeira que a foto vai ficar numa angulação incorreta. Tá? Então, você tem que fazer uma fotografia, você tem que deixar o paciente em paralelo com a sua lente do seu celular. Ou você se senta, ou ficam os dois sentados. Enfim, você tem que regular para que eles fiquem na mesma altura. Ok? Nilde, boa noite. Vamos lá, vamos seguir. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo, gente. As 3 fotos essenciais, ok? As 3 fotos essenciais que a gente vai fazer, né? Lógico que eu posso fazer outras fotos laterais, de perfil, né? A gente chama de ângulo de meio-dia, mas essas 3 fotos são essenciais para o planejamento e que elas sejam bem tiradas. Primeiro, eu tenho que ter uma iluminação adequada, né? Eu tenho que ter uma iluminação uniforme. Pode ser com flash? Pode ser com flash, mas quando você faz a foto flash de celular, ela às vezes estoura muito a parte de cima, porque o celular está mais próximo, né? O flash está mais próximo de uma parte do rosto do que do outro, né? É uma foto muito aproximada, é uma foto macro, tá certo? Então, nessas 3 fotos essenciais, eu estou observando a linha bipupilar e o plano da maxila. Como eu falei para vocês, olha, na foto de rosto, eu não posso ter as narinas aparecendo, senão a foto da curva incisal fica invertida, tá certo? Então, eu preciso ter paralelismo, o melhor paralelismo possível, tem rostos são assimétricos, né? E eu tenho que ter as narinas não visíveis para que eu tenha a curva incisal, a linha que passa pelas bordas incisais, com paralelismo com o lábio inferior, tá certo? Com paralelismo com o lábio inferior. Muito bem. E quando eu vejo, então, uma foto um pouco mais próxima agora, né? De sorriso, né? Eu tenho que observar se essa foto de sorriso está na mesma inclinação da do rosto, tá? Principalmente quando ele faz a foto com o abridor, muitas vezes o paciente levanta um pouquinho a cabeça. Quando levanta um pouquinho a cabeça, essa linha da borda incisal fica diferente da curva do rosto. Então, atenção, quando faz a foto com o abridor, atentem para que essa curva incisal se mantenha na mesma posição da foto do rosto, tá? Isso é um erro bastante comum, bastante comum. Tá? Atentem, então, para a posição das orelhas, elas têm que aparecer equidistantes, tá? E atentem para essa curvatura das bordas incisais, elas têm que estar na mesma curvatura. Tá certo, gente? Muito bem, então vamos adiante, ó. Enquadramento para imagem de vídeo. Reparem que essa imagem da esquerda, né? Eu estou com muito espaço aqui em cima, ó, muito espaço acima da cabeça. Depois que enquadrou, mas olha, essa movimentação não é muito confortável para quem está. Se a gente está avaliando, se a gente quer pegar informações, a gente tem que ter uma imagem estável, né? Não pode ter um espaço maior lá em cima, tá? A cabeça, se possível, mexendo menos possível, tá? Então, quando você pode fazer, por exemplo, uma imagem com o celular deitado, né? Você vai ter um enquadramento melhor do rosto da paciente, tá? Então, reparem. O ideal é que você esteja com o celular fixo, o mais fixo possível, e ela ainda está mexendo um pouquinho. O ideal é que ela não mexa quase nada. E é importante que a gente consiga capturar posições no vídeo em que ela esteja sorrindo de forma espontânea. Tá? Ó, ela está conversando, tem momentos onde ela está conversando, eu consigo perceber a, a, o quanto de dente aparece na conversação, se está homogêneo, aparece mais do lado direito do que do lado esquerdo, como que vai tendo essa
percepção do sorriso, quando ela faz um sorriso solicitado e um sorriso espontâneo. Olha, esse é o sorriso solicitado. Quando eu passo para cá, é um sorriso espontâneo. Olha como os olhos fecham. Quando os olhos fecham, é sinal que ela está fazendo um sorriso verdadeiro, aquele sorriso espontâneo. E aqui a gente consegue perceber, olha, como é diferente o lado esquerdo do lado direito. Como essa linha interincisal, né, ela está com uma inclinação incorreta em relação ao rosto. A dinâmica do planejamento estético tem que avaliar sempre o rosto do paciente e não somente o sorriso. O sorriso só vai ser validado, vamos dizer assim, quando você consegue harmonizar com os lábios e com o rosto. Aí sim você consegue traçar um planejamento adequado para paciente, tá certo? E reparem como quando eu faço qualquer tipo de pause, eu consigo paralisar o rosto sem trepidações, né? Sem trepidações, isso é bastante importante, ok? Então, muito bem. Quando eu falei essas posições, essa distância, reparem, erros comuns na fotografia, tá? É a mesma paciente, sendo que em um caso nós estamos fazendo uma foto com distorção, repare que as narinas estão aparecendo e a boca, a narina parece muito maior, o nariz em geral parece estar maior, espichado, né? E você parece ter uma maxila pequena que está repuxada para frente. Isso é por quê? Porque a gente aproximou demais o celular do nariz da paciente, da boca da paciente. Isso é comum receber fotos dessa forma, porque a gente pensa que quanto mais próximo, mais detalhes eu tenho, desde que esteja focado. Mas não, eu tenho que pensar que essa foto tem uma distorção bastante forte. Eu não tenho essa curvatura na real, tá? Olha, a mesma pessoa com a posição da cabeça correta e com a distância correta. Olha, mas como é que eu fiz o mesmo enquadramento? Eu me distanciei e aproximei no zoom, tá? Olha como a maxila é completamente diferente do lado de cá. É o mesmo caso. Olha como o nariz não está tão distorcido para frente, tá certo? Só com a dinâmica, a manobra, né, de se posicionar mais para trás. Ó, essa foto que vocês viram com a distorção foi feita de propósito, com o celular bem colado na paciente. E com 30 centímetros ou mais, né, puxando no zoom, a gente fez a mesma fotografia e aí vocês tiveram esse resultado aqui, olha. Reparem, esse resultado, ó, colado no nariz do paciente e afastado, tá? Olha lá, olha a diferença de posição. Tá certo? Então, é uma diferença absurda, só com a posição do celular e com a distância correta. Tá? De rosto, novamente, nós temos uma foto com distorção. Olha como o nariz ficou projetado, né? Como os olhos estão para o lado, né? É como se você estivesse vendo aquela imagem do visor da porta de visita, né? Da porta da sua casa. Então, você vê a imagem toda distorcida. E a mesma pessoa, parecem pessoas diferentes, né? Mas com o distanciamento correto para não haver distorção, tá? Então, a mesma foto é feita perto e mais longe. Quando você faz a foto de rosto, você já pode se distanciar quase 1 metro, ok? Quer dizer, mais de meio metro, para que você possa fazer o quê? Aproximação com o zoom ou recortar a imagem, também pode ser feito dessa maneira, tá certo? Então, passos simples, objetivos, e você tem imagens completamente diferentes do celular, ok? Enquadramento, olha, gente, quando você faz uma foto assim, fica difícil de fazer a leitura, tá? Mesmo que esteja com abridor, o paciente está deitado na cadeira, já tem uma inclinação incorreta, né? E aí você não consegue fazer a leitura correta. Então, se você recortar a foto, já fica melhor de entender o que está errado, né? Você já tem esse enquadramento mais acertado. Então, no editor de imagens, você já pode fazer esse recorte, tá? Repare, efeito de barrica. Olha como as narinas estão aparecendo nos dois casos. Olha como existe uma distorção absurda para frente nas duas imagens, tá? Então, eu tenho, olha, a curvatura incorreta nos dois casos, né? Nós temos distância, fotos feitas na cadeira, um dos erros mais comuns. Não é para fazer foto na cadeira, no equipo. Tem que estar sentado com a parede ao fundo, que aí a cabeça já vai ficar na posição mais correta também. Tá certo? Olha lá, distorção de efeito barrica.
né? Olha, quando o nariz fica muito mais projetado do que o normal, tá? Olha aqui, ó, a mesma pessoa, é a Tessia, né? Minha parceira. Repare que o celular é aqui, ó, com o celular aproximado e com o celular na posição adequada. Olha como essa distorção, até o cabelo aparece melhor porque o celular está mais afastado, tá certo? Tá? Muito bem. Olha só as diferenças de projeção do nariz. E aqui, como eu falei para vocês, olha, o rosto do paciente, quando você está com a narina aparecendo, é porque ela tem que deixar o queixo um pouquinho mais para baixo. Tá? Aqui, ó, queixo um pouquinho mais para baixo. Senão a curva incisal vai aparecer reta em relação ao lábio inferior. Tá? Nós vamos ter uma curva incisal inapropriada. Então, basicamente, vai pedir para o paciente o quê? Descer um pouquinho mais o queixo. Tá? Inclinar um pouquinho o rosto mais para baixo, baixar levemente o rosto, tá? Outras fotos. Olha, repara como o fundo é uma coisa que faz com que a gente se distraia, né? É importante que o fundo seja uniforme, um fundo escuro ou branco, que seja, né? Para a gente poder consolidar o planejamento, não fica meio bagunçado, a gente não consegue coordenar bem as ideias, né? Olha a linha incisal nessa foto que está correta, a linha incisal está paralela ao lábio inferior, tá? E aqui, nesse caso aqui, olha, com o abridor também está quase correta, poderia ser um pouquinho mais inclinada. Mas quando fez essa foto feita por aluno, tá? Olha como a curva incisal ficou completamente inadequada, né? Porque a angulação do celular estava de baixo para cima. Tá certo? Muito bem. Então, qual é a minha necessidade clínica, né? Será que o celular é tudo que eu preciso no consultório? Será que eu preciso uma imagem melhor do que o celular? Tá? Bom, eu diria para vocês que numa clínica de estética, quanto melhor a imagem, melhor se traça o planejamento, melhor a troca de informações entre os profissionais, o ortodontista, o periodontista, o protético, né? Toda essa troca fica melhor com uma imagem de melhor qualidade. Então, a pergunta seria, será que com o celular eu consigo trocar informações com essa qualidade? Eu diria para vocês que sim, já é totalmente plausível de você trocar informações, né? Um filme, né? Bem feito. Essa foto foi feita com o celular iPhone 6, para vocês terem uma ideia o quanto que ainda ficou muito melhor, mas a foto do celular já é plenamente, vamos dizer assim, suficiente para conseguir um embasamento para o seu planejamento, tá? Mas vamos comparar com uma foto feita em estúdio. Tá? Aqui nós estamos vendo com uma foto com máquina profissional, com uma distância que é muito maior do que nessa foto, com uma lente, né, macro 100, que também diminui ao máximo as distorções, e aqui você consegue ver como nós temos muito mais quantidade de informações em relação à cor. Reparem que a profundidade fica muito mais perceptível numa foto feita com máquina profissional. Obviamente, para isso, vocês têm uma diferença de equipamento bem grande, tá? O que eu quero dizer para vocês é que vocês vão começar a perceber o momento certo de fazer a transição, ok? Então, ninguém precisa, amanhã eu vou comprar uma máquina profissional. Não, não precisa. Tá? Você tem que sentir o máximo que o seu celular te propõe, te proporciona, se é o suficiente para a sua clínica do dia a dia, ou se você quer se especializar mais em fazer casos que envolvam reconstruções estéticas maiores, e o quanto que isso é importante para você, por exemplo, fazer publicações no Instagram, no Facebook, ou se você dá aula, ou se você quer realmente fazer um material didático com maior qualidade, tá certo? Então, o que vai definir muito na verdade, o quanto você quer se engajar e aqui você consegue perceber, né? Olha como o rosto fica diferente sem distorções, né? Porque aqui, na verdade, a distorção é mínima. Imagina aquela foto feita com o celular aproximado do rosto do paciente, né? Mas aqui você consegue perceber muito claramente as sombras, as profundidades que realmente existem. É uma foto com outro padrão de definição de imagem, vamos dizer assim, tá certo? E aí, quanto e quando você vai investir, isso, na verdade, o seu dia a dia que vai te indicar essa necessidade, tá? Muito bem. Aqui, na verdade, então, nós estamos vendo um primeiro slide
do quanto que é importante para o planejamento, né, a fotografia de rosto, uma fotografia de boca, feita com uma qualidade boa, para que você possa fazer o quê? Começar a fazer o seu planejamento baseado na imagem do rosto da paciente, tá certo? Então, aqui eu consigo pensar em que eu vou fazer de procedimentos. Por exemplo, será que vale a pena fazer um aumento de coroa clínica? Será que eu devo aumentar a borda incisal? Será que é só aumento de coroa clínica ou é só aumento de borda incisal? Ou as duas coisas, né? Essas tomadas de decisões são importantes com imagens que te ofereçam esse grau de informação. Nesse caso, é importante, muito importante, por exemplo, também a complementação com o vídeo da paciente também de boa qualidade, tá? Isso, na verdade, então, te leva ao quê? A possibilidade como aplicativos onde você desenha formatos, né? Você espicha o dente, você consegue traçar aumentos de coroa clínica, você consegue o quê? Interagir com outros profissionais. Ah, mas o professor não tem esse aplicativo, não quer investir nesse aplicativo. Você só com a imagem anterior, você já consegue discutir com o periodontista, com o protético, né? Você já consegue trocar informações, né? Nem que seja por escrito ou por conversa, desde que os dois estejam com a imagem na sua frente, você já consegue interagir muito melhor por estarem vendo a mesma imagem, tá? Quando você consegue fazer traçados, você já vai aumentar a precisão, a complexidade dessas informações. Mas eu não tenho computador, eu não sei desenhar no computador. Você pode até imprimir em papel e desenhar à mão, né? O que você queria dizer? Eu quero aumentar a incisal do lateral, eu quero fazer com que o canino seja mais pontudinho, né? Você consegue passar a informação. É lógico que aí, se você quiser fazer os traçados das linhas de estética, as linhas incisais, aí você vai ter que, na verdade, pensar em cursos que existem, vários cursos chamados de desenho do siso digital, tem DSD, PSD, tem várias siglas. Na verdade, todos eles ensinam a fazer o quê? Um planejamento usando as linhas, os recursos digitais para troca de informações, tá certo? Até chegar ao grau de sofisticação de você poder realmente traçar, né? O próprio aplicativo já traça, o próprio aplicativo já traça o quê? O quanto de aumento incisal, cervical, né? Você precisa. Então, ele dá um parâmetro, já faz uma simulação para o paciente bastante rápida do que seria interessante, mas é uma simulação virtual, tá certo? Tudo isso, na verdade, vai o quê? Vai ser direcionado para que você possa fazer uma simulação clínica, a gente chama de mock-up clínico, ou seja, você transformar em algo físico que você está somente no campo de imagem, tá? Então, daquela imagem virtual, daquela imagem que você fez, a filmagem, isso vai se traduzir no ensinamento analógico, ok? Eu digo analógico por quê? Porque existe a possibilidade de fazer um modelo encerado, que seria analógico, mas você pode, hoje em dia, através desses aplicativos, né, especificamente o DSD, você pode até fazer um modelo impresso. Obviamente, você vai ter uma imagem a mais, que é o escaneamento do paciente, para você ter um modelo tridimensional do paciente. Mas tendo um escaneamento do paciente, que é uma fotografia tridimensional, né, você pode até construir um modelo impresso com as alterações de aumento incisal, de aumento, fechamento de diastema, enfim. Você pode produzir um modelo pelo método digital, tá bem? O mais utilizado, acho que ainda é o modelo feito com cera, e eu gosto extremamente dessa precisão dos detalhes que a gente consegue imprimir na cera. Obviamente, é importante que seja com um treinamento adequado, né? E nós temos protéticos excelentes que fazem isso todos os dias. Eu acho que nós, dentistas, se nós nos dedicarmos a fazer um pouquinho desse ensinamento, a gente, em rápido tempo, consegue excelentes resultados, porque nós já fazemos isso no nosso dia a dia, que é esculpir dentes em resina acrílica, composta, bisacrílica. Então, isso, na verdade, já faz parte do nosso dia a dia, só não estamos habituados a fazer em cera, tá? Mas a curva de aprendizado não é tão grande, porque nós já sabemos a anatomia dental, nós já sabemos a forma que nós queremos chegar, mas, na verdade, a gente tem que se acostumar ao novo material, que é cera, tá certo? Então, a escultura, basicamente, é a nossa maquete, é o nosso plano, nosso projeto que queremos transferir para o paciente, seja na forma de coroas, facetas, resinas,
basicamente é o formato final que o nosso planejamento foi realizado através de quê? Das imagens feitas no primeiro contato com o paciente, tá? Primeiro contato é o quê? Modelos e imagens bem tiradas que podem ser do celular, ok? Então, esse modelo encerado talvez seria o auge, né, do que a gente se propõe a realizar em termos de projeto para o paciente, tá? E aqui nós temos uma tabela bem interessante, onde eu vejo aqui nessa faixa em vermelho que o que nós fazíamos há 20 anos atrás ou mais, tá? É pegar o modelo de gesso, fazer uma moldagem e a gente podia articular ou não, mas mandar para o laboratório. Aí o laboratório você fala assim, fulano, faz para mim o estiramento aí, que eu quero fazer esse caso, tá? Faz o estiramento aí, eu vou avaliar como é que ficou. E o protético recebia aquele modelo sem ter a menor percepção de como é que era o rosto do paciente, como era o formato, como é que era a cara, se o paciente tinha sorriso gengival, se tinha assim, dentes curtos que não apareciam no sorriso, né? Mas ele fazia o estiramento como uma coisa padrão, ele sempre fazia o mesmo estiramento, tá certo? E essa era a dinâmica de 20 ou mais anos atrás. Tá? Quando a gente fala de melhorar a qualidade de imagem, só o fato de nós, além do modelo de gesso, produzirmos imagens e filmagens, imagens estáticas e imagens dinâmicas, a gente já está dando um grau de informação para o protético, que logicamente tem que estar preparado também para fazer essa leitura das imagens, né? Um protético experiente consegue, através da filmagem e das fotografias, produzir um ensinamento extremamente mais rico e mais coerente com a informação que você está proporcionando através de fotografias e filmagens, tá? Bom, mas a gente pode melhorar isso? Sim, a gente pode melhorar isso. A gente pode, além de modelo de gesso, além das filmagens e fotografias, eu posso fazer uma descrição das modificações, seja por gravação de áudio no WhatsApp, ou seja, por escrever para o protético, né? Mas, basicamente, ele interpretar, olha, eu quero que os dentes sejam alongados, os centrais mais do que os laterais, eu quero que os dentes sejam mais triangulares, eu quero que as ameixas sejam mais profundas, eu quero que faça um alongamento só para incisal, não, eu quero que você simule um aumento de coroa clínica para cervical. Eu vou dar informações para o laboratório para que ele possa conduzir o treinamento com o que você observou na clínica, com o que você observou na filmagem. E ele, o protético, né? Se não for você mesmo que está ensinando, ele já vai poder assim, realmente, na filmagem eu percebi que ele tinha um sorriso gengival, é melhor encerar um pouquinho, fazer uma simulação, um mock-up clínico, aumentando para cervical, tá certo? Então, esse grau de informação é o que a gente mais utiliza. Nosso dia a dia já é o que a gente chama de faixa verde, né? E o melhor de todos os níveis de informação é quando eu tenho o modelo de gesso, as imagens bem capturadas, a descrição, e você usa um aplicativo para fazer uma simulação virtual do caso, já dando as medidas para o laboratório confeccionar o seu ensinamento. Aí nós temos assim, um grau de informações muito importante, né, para conseguir o melhor ensinamento. Isso significa dizer que é o menor número de repetições, maior chance de você acertar aquele mock-up, né? Fazer poucas modificações naquele modelo inicial do paciente. E tudo se inicia, basicamente, de quê? De imagens para se somar às outras informações que nós temos do paciente, tá certo? Muito bem, gente. Nós temos aqui, só para a gente... podemos agora vir para as perguntas, tá? Mas eu tenho meu e-mail aqui, o Facebook, Professor Sequito, YouTube, Professor Sequito, Instagram, Professor Sequito, e no Telegram, gente. Quem não tem Telegram, baixa o aplicativo Telegram, tá? E procura lá, Sequito na Clínica. Nós temos muita informação, vídeos que são postados todas as semanas, né? Muitas vezes, todos os dias, tá? A gente vai alimentando as informações, a gente vai trocando informações com as pessoas que frequentam o nosso canal, tá? Então, Sequito na Clínica no Telegram. E convidar vocês para um workshop gratuito de 5 a 11 de abril, vão ser 3 aulas, né? É só se inscrever. Eu vou colocar no meu Instagram como se faz a inscrição e vocês vão receber por e-mail
a inscrição para o workshop gratuito de sorrisos naturais com laminados cerâmicos, tá? Nós estamos, então, entrando nessa fase, nesse curso novo, esse grupo, essa turma nova, que vai ser de laminados cerâmicos anteriores às famosas lentes de contato. Legal? Até a próxima live, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre laminados ao longo dessas próximas lives, ok? Abraço a todos, valeu, beijo, abraço, até mais.